Olá, meus amigos, um bom dia para vocês. Pessoal, eu vou dar uma matéria aqui, passar uma matéria aqui para vocês, dar uma informação muito animadora, mas de antemão eu quero dizer para vocês que a minha intenção aqui não é iludir ninguém. Tem alguns jornais aí de direita que ficam fazendo uma cabeçalho da matéria sensacionalista, né, dizendo que o Bolsonaro vai para casa e tal. Mas sim, há uma grande possibilidade, né, e nós que somos de direita, conservador, e sim apoiamos o Bolsonaro e vemos injustiça nessa prisão dele, estamos contando, estamos orando, pedindo a Deus para que esse momento chegue. Não é o ideal, mas a gente sabe que, olha, eu já estive internado por 5 dias no hospital, em toda a minha vida, dos 66 anos que eu tenho. Uma vez, quando eu fui fazer a minha cirurgia, eu fiquei 5 dias no hospital e não pretendo nunca mais voltar naquele lugar. Já fiquei em hotel mais de 5 dias, né? Não tem lugar melhor do que a gente ficar na nossa casa. Nada substitui a nossa cama, o nosso lar. Principalmente quando se tem uma esposa de verdade que cuida de nós, né? Então eu tenho certeza que não há um lugar melhor para o Bolsonaro do que a casa dele, mas o bom mesmo seria ele estar livre para ver a população abraçar aquele povo que o apoia. Mas, de qualquer forma, não deixa de ser uma boa notícia. Olha, eu vou soltar uma matéria aqui, que a Malu Gaspar, impressionante como é que esse povo parece que... Aquela coisa que eu falo para você, quando Deus toca assim, ó, é você mesmo, você vai falar agora, defender aquele sujeito ali. Eles estão ali, a Globo agora decidiu cair... a gente não deve nunca confiar 100%, essa é a verdade. Mas a gente está vendo, né? Que a Globo ultimamente, gente, tem caído de pau no Lula, nos ministros que não, olha, não estão fazendo nada mais do que o que é o correto. A emissora de televisão, a mídia oficial, aquela que tem a aval do governo para poder estar de pé, ela não tem que estar puxando para o lado A, B ou C. É matéria, é fato, ela tem que falar. E sem puxar para um lado e para o outro, né? Embora, hoje em dia, eles estão falando, mas estão caindo de pau pesado mesmo em cima do ministro Dias Toffoli, agora também até do ministro Moraes, nem tanto, né? Mas está falando as verdades, como essa possível ida do Bolsonaro para casa. Então eu vou soltar um vídeo aqui da Malu Gaspar, né, da Globo News, falando que há sim uma possibilidade, pelo menos no que ela fala. Ela diz que ela entende, né, o pessoal da Globo ali entende, que há uma articulação, assim, um pensamento positivo do bolsonarismo, vindo da Michelle, de que o ministro Moraes está abrindo uma brecha para que o Bolsonaro vá para casa. Eu vou passar essa matéria para vocês e depois eu vou explicar uns detalhes para vocês, tá bom? Mas antes, eu vou mostrar uma foto para vocês, para quem tinha dúvida de que aquele tal Ottoni de Paula, que se diz pastor, né, virou para o outro lado. Se você tem dúvida disso, tem um ditado popular que diz que algumas ações falam mais que 1000 palavras. Olha isso aqui, eu vou mostrar uma foto para você e depois eu vou comentar. Olha essa foto aqui. Vocês sabem quem é esse sujeito, esse que se diz pastor, que se diz cristão está? Washington Quaquá. Esse cara é o prefeito de Maricá. Não era nem para estar como prefeito, mas infelizmente a população, desde o antigo tempo, né, do início dos tempos, tem sido assim. O povo sofre, paga um preço por falta de conhecimento e hoje a gente pode dizer por falta de vergonha. Uma ação, né? Algumas ações valem mais do que 1000 palavras. Não adianta. Olha o rostinho do pastor. Não adianta ele vir para cá dizer que não virou de lado. Pastor, não adianta. Pastor não, deputado, não adianta. As suas ações de tudo. Caminhando com o Quaquá, fazendo planos, né? Que é ano de eleição. Com certeza, sem medo de errar, a gente pode dizer que ele está apoiando o Quaquá. Agora, pelo amor de Deus, esse cara é comunista de carteirinha. O hospital de Maricá, que diga-se de passagem é um bom hospital, eu nunca tive ali, mas todo mundo fala que é um bom hospital, mas isso não é tudo.
Gente, não é tudo. Não adianta você dizer assim, eu vou fazer um bom hospital, eu vou cuidar da segurança pública. Existe todo um complexo de coisas que não condiz com o cristianismo, não condiz com seus princípios, né? Que apoia Lula, que por tabela apoia Hamas, que por tabela apoia aborto. Não dá, né? Não vamos discutir mais isso aqui. E esse cara aqui andando com o Quaquá, aí ele vem pra cá, não, a gente tem que orar por todo mundo. Orar é uma coisa, andar, fazer planos políticos já é uma outra situação. Principalmente ele sendo um líder espiritual, sendo ele, como se diz, pastor. Aí não dá. Cristão andando com um comunista, não dá. Se você tinha alguma dúvida, tá aqui. Aí ele vem pra cá, você vai entrar nos comentários do vídeo dele, né? Aliás, entra na página dele no Instagram, tá lá dizendo, os bolsonaristas estão dizendo que eu mudei de lado. Eu não mudei de lado, eu simplesmente acordei pra vida, eu isso e aquilo. Eu sou um cristão, eu tenho que andar com todo mundo. Tá bom, pastor. Se o senhor acha assim, tem gente que acha que Deus é tolo, né? Que Deus não vê. Por isso que já diz, né? Deus é onisciente, onipresente. Então não adianta. Tudo que seu pensamento, o diabo não sabe, mas Deus sabe. Vamos deixar entregar na mão de Deus, Deus sabe de todas as coisas. Vamos lá, o vídeo da Malu Gaspar, porque é de muito entusiasmo. Eu estou animado, estou muito animado, tá? Muito animado mesmo, positivamente, ainda mais depois dessa caminhada do Nicolas, que o propósito foi justamente esse. Mas vamos lá, olha esse vídeo aqui. Porque você está contando uma apuração sobre a nova aposta de Bolsonaro para ir para a prisão domiciliar. Exatamente, uma apuração do Rafael Moraes Moura, que eu completei hoje com algumas informações a mais, que é o seguinte, a defesa do Bolsonaro está achando que está vendo uma brecha ali para conseguir que o Bolsonaro vá para a prisão domiciliar, ao ler na decisão do Alexandre de Moraes, que aceitou uma perícia, que fosse feita uma perícia pela Polícia Federal na situação de saúde do ex-presidente hoje na Papudinha. Ele tem, a gente sabe, tem encoberto aí, ele tem crises de vômito, soluço, tem uma série de problemas decorrentes da facada, mas até então ele vinha sendo mantido primeiro na Polícia Federal e depois na Papudinha agora, e a luta aí da Michelle, toda essa manifestação do Nicolas é para que ele vá para a prisão domiciliar. E aí pela primeira vez, o Alexandre de Moraes não só aceitou que fosse feita a perícia médica, como também admitiu que o médico do Bolsonaro, o Dr. Cláudio Birolini, seja assistente dessa perícia. Então, como é que vai ser? O Alexandre de Moraes mandou que a polícia tem um prazo de 10 dias para fazer essa perícia. Esse prazo termina na semana que vem. E depois que a polícia apresentar, os peritos da Polícia Federal apresentarem o resultado, ainda o médico do Bolsonaro vai poder dar um parecer sobre a saúde dele. A leitura do bolsonarismo é de que isso é um avanço na relação com o próprio Alexandre de Moraes, depois, inclusive, que a Michelle procurou os ministros do Supremo pessoalmente, numa atitude que deu até um ruído ali com os filhos do Bolsonaro, que acham que isso foi uma atitude que não deveria ser tomada, procurar o ministro para fazer um pedido. Na verdade, para eles, esse já deveria ter sido a decisão. Aí começa uma questão político-ideológica de guerra com o Supremo, mas a Michelle resolveu ser pragmática, o Tarcísio de Freitas também entrou em contato com ministros, então rolou uma força-tarefa de bastidores que, na interpretação deles, levou a essa decisão do Alexandre. Então, eles acham que tem uma brecha aí, estão esperando que em fevereiro algum avanço seja dado nessa situação do Bolsonaro. Deu para vocês entenderem? Mas eu vou mastigar mais ainda para vocês. Vamos lá. Olha, o que está por trás de tudo isso aí é uma cobrança em cima da morte do Clezão. O ministro Alexandre de Moraes carrega nas costas a culpa da morte do Clezão. Isso já foi até denunciado lá fora, tá, na Organização dos Estados Americanos. E aqui no Brasil também. Uma das pautas do pedido de impeachment do Moraes, além de todas as outras situações, é a morte do Clezão que está nas costas dele. Muito bem. A situação do Bolsonaro, nós sabemos que não é nada boa, a situação de saúde dele. E há muito tempo se vem avisando, olha, Moraes, esse homem está correndo risco de vida. E não estamos falando de uma pessoa comum. O Clezão era uma pessoa comum. Nós estamos falando de um ex-presidente muito querido no Brasil e pelo mundo afora, principalmente nos Estados Unidos. Então está todo mundo de sobreaviso. O Moraes, na verdade, está com a corda no pescoço, ainda que ele não deixe transparecer, mas essa é a verdade.
principalmente lá fora. E aqui no Brasil, o que está amarrando para esse cara não cair, ou para esse ministro não cair, é justamente a chefia lá no Senado. Mas no momento que o Senado mudar o quadro, e eu acredito que vai mudar agora em 2026, assumindo em 2027, tudo isso vai mudar. Então, isso tudo pesa. Não é porque o ministro Alexandre de Moraes está ficando bonzinho. Pessoas com perfil como o ministro Alexandre de Moraes não muda, morrem atirando. Mas tem um detalhe que a gente não pode negar, ele é um ser humano. Ainda que a gente pode dizer, não é não, ele é um ser humano. E ele não é bobo. Ele sabe que a batata está assando. A cobrança é muito forte. Tem um detalhe que a gente esquece. O ministro Alexandre de Moraes não é um ser isolado no mundo. Ele tem um filho e tem uma esposa. Já que não tem pai, o pai era até contra ele, contra essas decisões dele. O pai era de direita, diga-se de passagem, e ele é de esquerda, né? O pai tinha outros princípios. Então eu fico pensando, né, imaginando que por mais que a mulher esteja colada com ele, há momentos que a mulher, Moraes, você não acha, amor, que isso aí vai prejudicar você lá na frente? Então fica cozinhando, né? Então o que acontece com tudo isso aí? O Moraes, ele pode estar ali receoso diante de tudo que está acontecendo. Caso Master, né? A pressão da imprensa em cima, muito grande. E aí tem aquele detalhe, vocês lembram da reunião da Michelle Bolsonaro? Gente, eu fico imaginando a Michelle Bolsonaro, uma mulher de oração, eu fico imaginando a Michelle Bolsonaro antes de sair para falar para ir para essa reunião, onde o foco principal era falar com Gilmar Mendes, mas também diante do ministro Alexandre de Moraes. Essa mulher deve ter se ajoelhado e orado a Deus, e toda a decisão que vier a ser tomada por parte do ministro Alexandre de Moraes, a gente não pode deixar de dizer glórias a Deus, porque eu fico imaginando isso, Michelle Bolsonaro de joelho, orando e pedindo a Deus para que essa reunião tenha sucesso. Então ela se desloca, segundo a informação que eu vi, ela foi de forma muito humilde, eu fico imaginando a mulher até ameaçando chorar, ou até chorando. Muita gente não vai, né? Porque tanta humilhação e tal, mas gente, isso faz parte do pacote, é assim mesmo, a vida é assim. E a Michelle ali conversando com eles de forma branda como ela é, uma mulher, não é um homem, uma mulher, de forma, sabe, muito gentil, pedindo, contando alguns detalhes da situação do Bolsonaro. E aí não era só com o Moraes e mais sim também com o Gilmar Mendes, né? Gilmar Mendes, que é o cara que defende Moraes ali dentro. Foi uma reunião muito sábia. Aí também a pressão de uma pessoa muito forte no Brasil, politicamente, que inclusive alguns dizem que ele é do Centrão, né? Ou pode até ser o pupilo do Centrão, que é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, também dando apoio a essa reunião. Vocês estão entendendo a situação? Estão entendendo? E de repente, Nicolás Ferreira, eu vou fazer essa caminhada com o apoio da própria Michelle e do próprio Tarcísio. Faz a caminhada e qual é o resultado dessa caminhada? Multidão de gente seguindo o Nicolás Ferreira. E qual era o propósito do Josemir dessa caminhada? Justamente justiça e liberdade. Com o nome na frente, liberdade para Bolsonaro. E aí me vem essa matéria aqui, onde diz que o ministro Alexandre de Moraes, agora que vem a parte final e bacana da coisa, para a gente fantasiar, sonhar, fantasiar, não paga nada, também não é pecado, decide que estava truculento, dizendo que não, decide que sim, podem fazer essa perícia, uma perícia que vai confirmar, aí não é historinha, vai confirmar tudo que se fala, que Bolsonaro não pode, corre sério risco de vida de estar preso num lugar isolado. Ele precisa estar num lugar onde tenha 24 horas de assistência familiar e principalmente médica, que seria na sua casa. Então, o Moraes decide autorizar uma perícia oficial da Polícia Federal, porém, tudo isso está aqui na matéria que a Malu Gaspar falou, estou só traduzindo para vocês. Porém, ele deu mais ainda um aval que o próprio médico do Bolsonaro esteja lá e diga, realmente confirmando tudo, falando, ou seja, uma conjuntura de coisas que quando sair o laudo final, a própria Polícia Federal vai dizer, olha, esse homem precisa realmente de estar numa prisão domiciliar. Gente, eu estou falando isso aqui
assim, muito animado, embora muita gente vai dizer, mas não adianta, não é momento para isso. A gente está aqui, é passo a passo, tá? A gente sabe que a liberdade do Bolsonaro depende de algumas coisas que eu acredito que até 2027, quando esse quadro político mudar, Bolsonaro vai ficar livre. Falar nisso, ontem uma ministra de uma Suprema Corte do Chile, que também fazia suas gracinhas achando que estava acima do bem e do mal, foi presa. E aí? Hein? Vale a pena a gente sonhar aqui que isso pode acontecer no Brasil? Não estamos falando de vingança, estamos falando da verdadeira justiça. Foi presa uma ministra da Suprema Corte. Aguarde que vocês vão ver muita coisa que vai acontecer. Então, gente, isso aí não é uma fantasia difícil de acontecer, não é um sonho difícil de acontecer, não. É exatamente isso que está acontecendo. No momento que a Polícia Federal der o aval, né, através ali da conjuntura com o médico do próprio Bolsonaro, dizendo para o ministro Alexandre de Moraes, olha, esse homem precisa ir para casa. Aí a responsabilidade nas costas do Moraes vai cair, vai disparar. Aí eu pergunto a você, você acha que ele é tolo de bater pé, porque agora ele dizia que é porque não, tem que ser a Polícia Federal, tem que ser uma polícia oficial da Justiça. Aí a própria polícia dizendo, olha, esse cara tem que ir para casa. Ele vai dizer não, com o risco de que Bolsonaro, qualquer coisa que acontecer de ruim com Bolsonaro está nas costas dele. Com um detalhe, os homens, senadores, estão lá nos Estados Unidos, nos órgãos americanos internacionais de direitos humanos, fazendo denúncia contra ele. Eu acredito que ele não é tão bobo assim, né? Eu acredito que não. Eu acredito que ele vai sim, ainda que sem querer, com raiva, vai assinar a ordem para Bolsonaro cumprir a pena domiciliar. Isso é apenas uma imaginação, como ela disse aqui, os bolsonaristas pensam dessa forma. Eu estou desenhando para você, para ver se você também concorda comigo, com o meu pensamento. Repito, sonhar, imaginar, pensar positivo não é pecado, muito pelo contrário. Faz bem à saúde, faz bem a todos, tá bom? Mas sem oba-oba. Estou falando os fatos para você. Bom, esse era o vídeo que eu queria passar para você. Vou ficar por aqui. Para você que assistiu, muito obrigado. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar o vídeo. Um abraço. Que Deus abençoe a todos. Eu estou muito, muito, muito confiante, acima de tudo, em Deus, mas esperançoso que o nosso Brasil vai voltar a sorrir, vai voltar aos trilhos. Até a próxima.